Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, vocês estão bem? Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade nos dada por Deus, né? Porque se nós estamos vivos e falando, andando de pé, é porque Deus nos sustentou, é porque Deus nos guardou, é porque Deus nos livrou. Porque quantos que hoje não amanheceram vivos, né? Quantos que hoje não respiram mais? Quantos que hoje não pôde enxergar a luz do dia? Quantos que hoje não pôde mais dizer obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida? Glória a Deus. Então, vamos ser gratos a Deus. Vamos agradecer a Deus. Nossa, irmãos, eu tô com meus lábios rachados, mas tá ardendo tanto. Eu passei um protetor labial, agora tá ardendo ainda mais. Racha muito assim. Quando tá frio, aquele vento gelado, frio, racha muito meus lábios. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos louvar a Deus por tudo, amém? Vamos louvar a Deus por tudo. Glória a Deus nas alturas. Eu quero dizer algo aqui, irmãos, que Deus me trouxe. E Deus me trouxe em revelação. Porque se Deus não nos mostrar as coisas, se Deus não abrir os nossos olhos espirituais e não nos mostrar, a gente não vê. A gente não enxerga. A gente só enxerga a partir da hora que Deus nos mostra, que o Senhor abre os nossos olhos e a gente vê. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, vocês que me acompanham aqui já há algum tempo e que também acompanham outras pessoas, né? Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Escuta o que eu vou dizer. Você vê muitas vezes um pregador, um apóstolo, um pastor, um missionário, um reverendo, uma pessoa que prega, um homem que prega. Geralmente isso acontece com homens. Então você vê aquela pessoa, aquele homem, aquele reverendo, aquele apóstolo. Vocês já analisaram, vocês já prestaram atenção que eles usam um anel? Vocês já prestaram atenção que muitos deles estão aqui na internet, usam um anel grande, não é um anel pequenininho, é um anel grande com um formato em cima meio quadrado ou quadriculado, não sei. Já prestaram atenção que a maioria desses homens usam esse anel? Vocês já prestaram atenção que eu já vi muitos deles usarem? Eu já vi muitos deles usarem esse anel. E olha e prega que é de admirar a pregação deles. Prega e prega mesmo. Então, o Espírito Santo de Deus, irmãos, assisti um vídeo esses dias atrás, eu vi um vídeo, eu abri um vídeo de um homem desses e eu falei, Deus, eu nem gosto desse homem pregando, eu não gosto muito assim da pregação dele não, das coisas assim que ele fala não sei, eu não tenho muita afinidade não. Mas Deus fez eu ficar naquele vídeo. Quando eu assisti o vídeo, o Espírito Santo de Deus me levou bem na mão dele. Espírito, é como se fosse assim, você está assim, daí você foca em algo que tem no vídeo. Por exemplo, aqui tem uma plantinha aqui, né?
Aqui tem uma planta aqui atrás. Às vezes seu olho foca bem aqui, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu não estava mais nem escutando o que ele estava dizendo. Eu foquei naquele anel que estava no dedo dele. Na mão. Se não me falha a memória, estava na mão esquerda o anel. Um anel grande. Se aquele anel não é de ouro, poderia ser de prata. Bijuteria, bem difícil, porque eu nunca vi anéis bijuteria naquele estilo. Vai escutando. E Deus me levou bem em cima do anel daquele homem. Pregador, hein? Famoso, hein? Aqui na internet. Aqui não, lá onde ele prega, aqui não. Em nome de Jesus, aqui não tem ninguém famoso. Em nome de Jesus, aqui é todo mundo discípulo, todo mundo é servo. E a começar por mim, eu sou serva. Eu não sou famosa, não quero ser famosa. Longe de mim essa fama aí. Quero bem longe de mim, pelo amor de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus me levou bem em cima do anel, que ele fez assim com a mão. Ele fez assim com a mão e eu vi um anel. Aquele anel meio que quadrado em cima, grosso, assim, grosso. Vai escutando. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, Deus falou dentro de mim assim, e ele falando lá, né? Você viu esse anel, filha? Você viu esse anel no dedo dele? Eu falei, é um anel bonito, né? Né, Deus? Um anel bonito, né? Grande, chamativo. O Espírito Santo de Deus falou para mim assim, você sabia, minha serva, que todos esses que usam esse anel, esses anéis, no caso, são maçons? Eu falei, nossa, Jesus, é mesmo? Eu não sabia. Sinceramente, irmão, diante de Deus, eu não sabia. Nunca me interessei por esse negócio de maçonaria. Nunca. Mas Deus falou isso para mim. Você sabia que é só os maçons que usam esses tipos de anéis? Falei, meu Deus. E o Senhor falou para mim ali, naquela conversa íntima. Eu desliguei o vídeo, eu saí de fora do vídeo. E eu falei, meu Deus. E aí, a partir disso, irmãos, eu comecei a analisar e a prestar atenção em outros que também usa. E é apóstolo. E é pregador. E o Espírito Santo falou para mim, você sabia, minha serva, que todos esses que usam esses anéis, esse anel que você está vendo no dedo dele, tem parte com a maçonaria? Falei, Jesus piedoso. Irmãos, eu comecei a partir daí, eu comecei a analisar e a prestar atenção nesses pregadores que usam esses anéis. E não ficou só nisso. Aí a curiosidade despertou e eu fui atrás de saber, pesquisar sobre isso. Como eu disse, eu nunca tive interesse sobre esse assunto, nunca. Aí me despertou a curiosidade de saber. Então eu pesquisei lá, irmãos, e veio. Aí eu perguntei lá na pesquisa, né? Escrevi lá, quais são os anéis que os maçons usam? E veio. E um dos anéis era um anel que estava no dedo daquele homem. Pregador, hein? Ministrando a palavra, hein? Mas é maçom. É maçom. E aí eu pude ver outros vídeos, irmãos, que eu vi outros pregadores com esse mesmo anel,
ou outros, e também outro com um anel diferente. Aí eu fui ver lá, tem mais ou menos 5 categorias de anéis. Os maçons lá dentro, vamos dizer assim, eu não sei falar direito, mas vamos dizer assim, o maior lá dentro usa um tipo de anel. O que é mais embaixo usa outro tipo de anel. E o outro usa outro tipo. Tá entendendo, irmãos? Entendeu? Então, é uma classe. Então, na pesquisa lá eu vi aproximadamente 5, 6 tipos de anel. Só que eles não são igual esses anéis que a gente vê por aí, anéis de bijuteria, anéis até mesmo de ouro que você vê nas lojas, né? Que vende aliança. São anéis diferentes, são anéis grandes, que a parte de baixo é grande, a parte de cima também. Falei, meu Deus. E ali eu fui esclarecida, irmãos. Fui esclarecida. Se você quiser pesquisar também sobre isso, fica atenta. Porque a Bíblia diz, irmãos, eu até abri aqui em Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 7. Isso, Mateus 7, 15. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Então, irmãos, quantos pastores, quantos líderes, quantos apóstolos, reverendo, presbítero, pastor, diácono, obreiro, usando coisas da maçonaria. Tem aliança com os maçons, tem aliança com Acabe. A Bíblia diz que Josafá era um homem de Deus, um servo de Deus. Josafá, ele fez muita coisa que agradava aos olhos do Senhor. Deus era com ele, porque ele praticava boas obras. Só que, de repente, ele recebe um convite de Acabe, aleluia, que era marido de Jezabel, um idólatra, um rei tirano. Então, ele recebe um convite de Acabe. Olha, eu vou subir a guerra, você não quer ir comigo, você tem boa fama, você tem bons soldados, você tem boas armas, você não quer ir comigo subir nesta peleja, nesta guerra, eu acredito em você, eu confio em você, e aquela conversa toda para enganar Josafá. Josafá era um homem pacífico, uma pessoa de paz. Os reis não eram vizinhos. Então, Josafá cai na conversa de Acabe e resolve subir junto com ele, com os seus soldados, para a guerra. Então, Josafá, ele faz uma aliança com Acabe. Ele faz uma aliança com Acabe. Louvado seja Deus. E sobe para a guerra. Só que Deus usou o profeta Aías, aleluia, e disse: vós não tereis bom resultado desta guerra. O rei de Israel, que na época era Acabe, vai perecer. Só que a intenção de Acabe era colocar Josafá e a sua tropa na frente, para que eles fossem os primeiros a ser atacados. Por quê? Porque Acabe, muito astuto e ardiloso,
pensou da seguinte forma: primeiro sobe a turma, Josafá, o rei Josafá e os seus soldados lutam. Então nós ficamos um pouco para trás. Eles vão ser atacados. Então os soldados que vai lutar contra vão ficar cansados de lutar com os soldados e Josafá. Vão ficar cansados. Então, quando ele chegar na nossa vez, eles já estão cansados e nós vamos facilmente derrotá-los. Esse era o pensamento de Acabe. Colocar Josafá na frente com os soldados para guerrear. Porque quando viesse a outra turma atrás, o rei Acabe e os seus atrás, aquele povo que estava lutando contra eles, aqueles inimigos, já estariam cansados. Então seria fácil para Acabe e a sua turma vencer. Só que Deus, ele conhece os planos do ser humano. Deus conhece os planos do rei Acabe. O vento tá que tá. Deus conhece os planos do rei Acabe. Deus era com Josafá, ele caiu numa conversa. Josafá caiu numa conversa do rei Acabe. E ele acabou indo para aquela guerra. Só que Deus teve misericórdia. Deus, ele teve misericórdia. Deus, ele teve compaixão de Josafá. Deus estava vendo que ele estava sendo enganado por Acabe. Então, a Bíblia diz, irmãos, está lá em 2 Reis. Então, a Bíblia diz que eles sobem à guerra, só que aconteceu o imprevisto, aconteceu diferente do que Acabe pensava. Quando os inimigos vieram para atacar, eles não foram de frente, assim, de frente, diretamente atacar Josafá e os seus soldados. Não, eles vieram por outro lado. E sabe quem que eles pegaram? Acabe e os seus soldados. E como Deus havia falado na boca do profeta Aías, ou seja, Micaías, aleluia, aconteceu. Acabe foi ferido logo no início da guerra, logo no início da peleja, porque ele pensava que os soldados inimigos viriam de frente com Josafá, iriam atacar Josafá de frente, iria haver aquele confronto de frente, só que não aconteceu como Acabe planejou. A Bíblia diz que o homem e a mulher faz plano, mas quem dá a última palavra é Deus. Acabe fez ali um arrumadinho, uma situação para destruir Josafá. Ele não queria amizade com Josafá, ele não queria o bem do povo de Deus, ele não queria o bem, não. Ele estava apenas fazendo um bem bolado para destruir Josafá e os seus comandantes. Pois é. A Bíblia diz que os inimigos pegaram, foi Acabe e os seus. E aquela guerra foi sangrenta. E Josafá, quando percebeu que Acabe já estava morto, Josafá se afastou, Josafá saiu fora com os soldados dele. Irmãos, não adianta, as pessoas fazem planos, elabora planos, faz assim muito bem feito para ninguém descobrir, para ninguém saber. Só que não adianta, porque se Deus quer mostrar, ele vai mostrar. E o plano de Acabe era destruir Josafá. Bendito seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Deus, ele vê tudo. Então Acabe foi morto. Ele planejou uma coisa e aconteceu outra.
Os teus inimigos estão planejando algo. Aleluia, o sangue de Jesus tem poder. Os teus inimigos estão planejando algo, mas vai acontecer o contrário. Vai acontecer o contrário do que os teus inimigos, do que os nossos inimigos estão planejando. Estão planejando. Porque o inimigo, irmãos, ele nunca se dá por satisfeito. Então a Bíblia diz aqui, acautelai-vos, porém, dos falsos. Acabe era um tremendo de um falso. Acabe era um rei tirano, falso, hipócrita, idólatra. Então, você não pode fazer aliança com gente falsa. Você não pode fazer aliança com gente mesquinha, com gente avarenta, com gente soberba. Você não pode se alinhar. Você não pode ter amizade. Você não pode colocar dentro da sua casa uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa hipócrita. Você não pode fazer isso, porque você está correndo perigo. Olha o perigo que Josafá correu. Diz a palavra que no meio daquela batalha, quando Josafá viu que os inimigos estavam tendo vitória, Josafá deu no pé. E ali ele dobrou o joelho no meio daquela tribulação, aquela guerra. Ele dobrou o joelho e ele suplicou a misericórdia de Deus. E ele reconheceu que ele errou por ter feito aliança com Acabe. Então ali mesmo ele se humilhou, ele pediu perdão para Deus, ele suplicou misericórdia para Deus. E foi por isso que ele não foi morto também, porque ele se humilhou a tempo. Ele se rendeu, ele se humilhou a tempo de Deus livrar. É o que Deus fala com nós aqui, temos que nos arrepender a tempo. Não podemos deixar para nos arrepender só semana que vem. Temos que nos arrepender hoje do mal que fizemos, do que falamos, do que praticamos, do que pensamos que não é do agrado de Deus, daquela prática que fizemos. Nós temos que nos humilhar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então a Bíblia diz aqui, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas o interiormente é lobo. Então, assistindo aquele vídeo, eu falei, meu Deus. Deus fez eu assistir um pouquinho daquele vídeo, mas Deus me levou no que interessava, no que Ele queria abrir meus olhos para ver. Porque até então eu nunca tinha prestado atenção e isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Agora vem cá, olha para mim. Por que um pastor... Você vê, aí você começa a analisar, irmão, você vê pastor usando esses anéis. Aquela pessoa lá, sabe, diz que é uma benção, diz que é isso, diz que é aquilo outro, mas usando esses anéis. Porque tem parte com a maçonaria. E tem um símbolo, hein? Ainda em cima do anel tem um símbolo da maçonaria. Só que ele é tão, assim, discreto, que você não vai conseguir ver assim facilmente o símbolo da maçonaria. Quer saber mais? Pesquisa sobre isso e você vai entender. E sabe por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque Deus tocou no meu coração para falar. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas, estão assistindo vídeo de homens, de falsos profetas, de homens que, como a Bíblia diz aqui, estão vestidos exteriormente como ovelha, mas o interior é um lobo. O que a maçonaria defende, irmãos? O que a maçonaria defende? Qual que é o objetivo da maçonaria? Enriquecer. Enriquecer. É um lado escuro que as pessoas colocam o pé lá dentro e muitas vezes nunca mais vai conseguir sair. E eu faço uma comparação assim, eu não sei se é bem isso, mas ó, é uma comparação bem comparada, tá? Eu comparo a maçonaria com os agiotas.
A maçonaria, eles não vão sempre só dar, ajudar, só dar, ajudar. Não, no final eles vão querer em dobro, eles vão querer algo em troca, algo valioso, como os agiotas fazem. Os agiotas, eles agem assim, eles te emprestam o dinheiro, só que eles te cobram 3 vezes mais em cima daquele valor. E se a pessoa não consegue pagar, eles matam. Eles matam. Os agiotas matam. E os maçons não é diferente. Aliás, dificilmente vai ter um agiota que não é maçônico. Dificilmente vai ter um agiota que também não é da maçonaria. É uma coisa ligada à outra. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco. Bom, gente, eu tô falando aqui abertamente por enquanto. Porque do jeito que a coisa vai, não vai demorar, a vaca vai pro brejo. Quando a vaca... Quando a vaca for pro brejo, eu não vou ter mais condições de falar abertamente aqui não, gente. Então, eu tô falando abertamente aqui por enquanto. Porque só Deus sabe o que vai acontecer ano que vem, né? Só Deus sabe o que vai acontecer ano que vem. Só Deus sabe. Então, vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais essa liberdade de falar o que a gente fala, de orientar, de ensinar, de abrir os olhos das pessoas. Só que enquanto eu tiver a oportunidade de abrir os olhos das pessoas, porque até então você nunca percebeu isso, né? Talvez alguém aqui já tenha percebido, talvez alguém esteja inteirado desse assunto aí sobre maçonaria, sobre agiota, sobre esses símbolos que eles usam, que é os anéis. Eles usam isso para identificar. É uma identificação. Agora eu te pergunto, por que os pastores estão usando esses anéis? Por que os presbíteros, diáconos, por que os reverendos, por que os apóstolos de hoje, que nem aquele, vou falar abertamente, tá, irmãos? Não sei se tem alguém aqui que é da igreja dele, mas eu vou falar. Que nem aquele pastor, apóstolo... Ixi, agora fugiu o nome do homem. Aquele apóstolo... Meu Deus, esqueci o nome do homem. Bom, deixa pra lá, vai. Eu esqueci o nome dele. Pronto. Apóstolo Agenor Duque. É Agenor que fala? Acho que é isso, né? Agenor Duque. Analisou? Prestou atenção que ele usa um anel? E ele, me parece, se não me falha a memória, ele usa um em cada mão. Um desses anéis em cada mão. Apóstolo Agenor Duque. Entre outros, tá? Entre outros aí. Vai prestando atenção. Todos esses que usam esses anéis têm parte com a maçonaria. São lobos. E pregam, e fazem milagre, e ora, e expulsa demônio. Mas o demônio sai? Será? Será que o demônio sai quando eles expulsam? Que nada, irmãos. Que nada. Como é que Satanás pode lutar contra Satanás? O próprio Jesus disse. Os fariseus chegou ali e começaram a acusar Jesus, que Jesus estava com um demônio, que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. Os fariseus, saduceus, começaram a acusar Jesus, que ele estava expulsando um demônio pelo príncipe dos demônios. Jesus se virou para ele e falou assim, se eu expulso o demônio pelos príncipes dos demônios, por que então expulsa vossos pais? Porque se uma casa tiver dividida contra ela mesma, esta casa não subsistirá. Se eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios, então meu reino não vai subsistir. Mas eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. E uma vez que eu expulsar esse demônio, nunca mais ele torna para ir. Porque Jesus já mandava logo para o inferno. Há quem diga que Jesus era muito bonzinho.
Em partes eu concordo, em partes eu discordo. Às vezes você fica irritado com a maneira... Às vezes as pessoas ficam irritadas com a maneira que eu falo, gente. Porque eu falo direto. Eu falo português claro. Mas Jesus também falava o português claro. Jesus, certa vez, ele chegou lá no meio dos saduceus, dos fariseus, no templo lá para orar, né? E encontrou eles vendendo cabrito, vendendo pomba, vendendo isso, vendendo aquilo. E ali ele começou a expulsar e chamou eles de raça de víboras. Fariseus hipócritas. Raça de víboras. O que é víbora, irmãos? Víbora é cobra. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou desta maneira? Jesus começou a repreender e quebrar aquelas mesas dos cambistas, dos vendedores. Jesus fez um escarcéu ali. Ser de mansos como uma pomba, mas valente como uma serpente. Ser manso não é você aceitar tudo que as pessoas fazem, não. Não é você abaixar a cabeça, é porque eu sou crente, porque eu tenho que dar bom testemunho, eu sou crente, então eu vou aceitar, eu vou deixar ele fazer. Não, tá errado. Você não pode deixar, principalmente dentro da sua casa. Tem que colocar ordem na casa. Chega dentro da sua casa fumando, soltando fumaça, chega dentro da sua casa bebendo, usando droga, e fica aquele cheiro horrível dentro da casa. Uai, mas peraí, a casa de um crente, a casa de uma crente, que diz que serve a Deus, que é fiel, e tá fazendo aliança com Acabe, tá fazendo aliança com o cão, tá aceitando droga dentro da sua casa, tá aceitando vícios dentro da sua casa. Irmãos, porque assim... Não, irmã, mas eu não falo nada, que é para não haver briga. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você não contesta, se você não fala nada e deixa a pessoa fazer o que quer e nunca fala nada, eu sinto muito lhe dizer, mas você está concordando com o pecado e com o erro dele. Com a droga. Você está concordando com aquilo. Porque você não repreende, você não fala nada. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Eli, os filhos de Eli, era uma verdadeira bagunça, desordem. Ele foi morto pelo próprio Deus e os filhos dele também. Porque Eli era um sacerdote. Ele não colocava ordem na sua casa. Ele deixava, a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 e 2 Samuel, que Eli deixava os filhos com as concubinas, com as meretrizes, bebia, levava aquelas bebidas para dentro da igreja, para dentro do templo, e Eli não repreendia. Está escrito na palavra, gente. Ele não repreendia, ele não se importava, ele não zelava da casa de Deus, ele não zelava do dom que ele recebeu. Ele era negligente, ele não tomava cuidado com as coisas de Deus. Ele foi ungido sacerdote. Porém, os filhos dele faziam tudo o que queria, porque eu vou repetir, há uma diferença. Não, irmã, é porque mora comigo, eu não vou falar nada, porque senão vai brigar, porque senão vai me bater, porque senão vai fazer isso. Pois é, se você não confronta o erro vai matar aquela pessoa e vai matar você também. Porque o diabo só precisa disso para entrar. E se você der legalidade a Satanás, ele entra. Ele entra, irmãos. Ele é atrevido. Então, a mulher de Deus, o homem de Deus, tem que colocar ordem na sua casa. Ei, peraí. Não, pai, é meus amigos, é minhas amigas. Né? A gente veio beber aqui em casa para não ir para a rua. Eu falei, não, peraí. Olha, eu respeito seus amigos, suas amigas. Mas bebida dentro da minha casa eu não quero, não. Aqui na minha casa, não. Aqui não.
Porque se você aceitar uma vez, você vai perder a autoridade de dono da casa, de dona da casa. Você vai perder. Porque aceitou a primeira vez, se você for falar da segunda vez, não vão querer dar ouvido. Aí vão fazer a segunda, vão fazer a terceira, vão fazer a quarta, e a sua casa vai virar... Só Deus sabe o quê. Então, ele não colocava ordem nos seus filhos. Os filhos de Eli, a Bíblia diz, irmãos, que eles viviam envolvidos com meretrizes. Eles levavam bebidas para dentro da igreja, dentro do templo. E aquilo foi cheirando mal aos olhos de Deus. Aquilo foi deixando Deus indignado com aquele homem. A Bíblia diz que num só dia, Eli caiu da janela morto. A nora de Eli, que estava grávida, caiu, morreu, ela e o filho. E os filhos de Eli morreram tudo de uma vez só. Porque a ira de Deus foi implacável contra aquela família. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o pecado dentro da nossa casa. O pecado dentro da nossa casa. Agora, se você não sabe, se não chegou ao teu conhecimento que o teu filho, que o teu sobrinho, que aquela pessoa trouxe algo errado para dentro da sua casa, roubado, ou droga, ou cocaína, ou qualquer coisa, ou uma arma, se você não sabe, aí é diferente, você não sabe. Mas se você sabe e não fala nada, não contesta, não bate de frente, aceita aquilo, só porque não quer que aconteça uma briga, aconteça uma desunião, se você não combate o mal vai te combater. Não, e o pior é que ele não vai só combater, ele vai destruir. Quantas crianças, irmãos, começa a pegar as coisas na escola, traz, aí a mãe vê, a mãe não fala nada. A mãe, em vez né? Meu filho, de quem é esse lápis? Esse lápis aqui não foi eu que comprei, esse lápis não é teu, devolve pro teu amigo. Não, ela deixa, o pai deixa. Aí hoje ele trouxe o lápis, amanhã ele traz a borracha, depois ele traz o celular do amigo. E assim por diante, daqui a pouco ele é um criminoso, ele é um bandido. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele vai entrando, é devagarinho. É passo a passo. O inimigo não vai entrando de uma vez. O diabo coloca na mente da criança, leva isso aqui. Ele não viu você pegar e não tem problema nenhum, pode levar. O inimigo fala na mente da criança. Pode pegar que não tem problema nenhum. Essa semana. Quando é a semana que vem, ele vê o apontador do amigo lá em cima, o amigo foi para o recreio, tá lá, pega aquele apontador para você e guarda porque ninguém tá vendo. É assim que começa sendo formado bandidos, ladrões, homicidas, psicopatas. E principalmente se aquela criança já tem uma tendência familiar de fazer essas coisas. Aí chega dentro de casa, a mãe vê aquilo, não fala nada, não corrige, não repreende, não castiga, não faz nada. E a criança fica naquele costume maligno. E ela vai se desencadeando com esses sentimentos de pegar as coisas dos outros. Então, nós temos que tomar cuidado e não aceitar o pecado e o erro dentro da nossa casa. Porque se aceitar uma vez e não combater, vai vir a segunda, vai vir a terceira, vai vir a quarta. Aí vai chegar uma hora que a pessoa não tem mais domínio sobre aquilo. Temos que tomar cuidado. Eu não sei por que Deus está me levando para esse lado. Porque a minha intenção aqui, de início, era só para falar dos anéis que esses falsos profetas estão usando aí para enganar o povo. E Deus está me levando por caminhos aqui que eu nem imaginava. Eu nem esperava. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha. Porque Deus faz um plano, ou seja, eu faço um plano, você faz um plano, só que o plano de Deus é outro.
Aleluia. Então Deus, ele sabe perfeitamente o que ele faz. Deus está falando com alguém aqui. Bota a tua casa em ordem. Porque vai chegar uma hora que você não terá mais controle. Se você não corrigir o teu neto, as coisas erradas que ele está fazendo, se você não corrigir a tua neta, ou o teu filho, ou a tua filha, vai chegar uma hora que você não tem mais controle. Você vai perder o controle. E aí, o que vai acontecer? O diabo vai tomar campo. Ele vai tomar campo. Então não permita que isso aconteça. Não aceite suborno dentro da sua casa. Não aceita coisa roubada dentro da sua casa. Não aceite coisas erradas dentro da sua casa. Bebida alcoólica dentro da sua casa. A pessoa chega lá, senta, cruza a perna e fuma dentro da sua casa e joga a fumaça na sua cara. E você aceita. Oxalá que não tenha ninguém aqui que está aceitando isso, gente. Porque isso é terrível. Aí fuma lá dentro da sua casa, fica aquele cheiro horrível, né? Fica aquela impregnação terrível. Quer dizer, hoje fumou, amanhã vai fazer outra coisa. E nós vamos deixar? E vamos permitir? É assim que o diabo destrói muitos lares, muitas casas, muitas famílias. É assim. Não é assim, não. É aos poucos. É devagarinho. Devagarinho ele vai entrando. Devagarinho Satanás vai entrando. Devagarinho o diabo vai entrando. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Quando vê, a destruição está feita. Temos que vigiar e tomar cuidado. Então fica aqui com esta palavra. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas. Tem uma palavra linda. Tem uma sabedoria de impressionar. Tem assim uma coisa bem assim fascinante. Veste-se como ovelha. Fala como ovelha. Mas procede como lobo. Porque o seu interior, dentro do seu interior, tem um lobo querendo matar. Tem um lobo querendo enganar. Tem um lobo querendo destruir. E vai destruir quem? Vai destruir aqueles que dão crédito. Então, eu passo aqui para dizer para você. Toma cuidado, não fica dando glória e aleluia e batendo palma para esses tipos de homens que tem aí na internet e em todo lugar da face da terra. Todo lugar eles estão. Cuidado, não fica, o homem tá lá com os dedos cheios de anéis da maçonaria. Ô irmã, mas pode ser que ele tenha um anel, é anel de formatura, é anel que ele foi formado, ele é médico, ela é dentista, ele é dentista, então é anel de formatura, irmão. Olha, irmãos, o anel de formatura é diferente. Anel de formatura é diferente. E você já viu, você já prestou atenção nos médicos? Os médicos, não, eles têm um anel também de formatura, não tem? Tem. Mas dificilmente, analisa, presta atenção, dificilmente você vai ver um médico usando esse anel de formatura. Porque ele não precisa mostrar que ele é formado em medicina através do anel. Ele não precisa. Porque o que ele vai mostrar é ali na prática. Sabe, na prática, o que ele vai exercer sua profissão ali. Tratar dos pacientes. Ali é onde vai dizer se ele realmente é um bom médico ou não. Não é através de um anel. E dificilmente você vai ver um médico com um anel de formatura. Pensa se não é verdade isso. Pensa se não é verdade isso. Para que eles querem um anel de formatura? Para mostrar para a diretoria do hospital que ele é um médico formado? Ele não precisa, gente.
Ele é visto e reconhecido como um bom cirurgião pelo trabalho que ele faz, pelas cirurgias que ele já fez, não pelo anel. Pegou a visão? É isso. Então, para que os pastores precisam usar um anel? Me diz. Para que esses homens, esses apóstolos, esses reverendos, esses homens aí da alta, por que eles têm que usar um anel? Para quê? Para quê? Analise, pense. Então, estes homens aí da maçonaria, os agiota, eles têm um símbolo. E os símbolos deles estão nesses anéis. Eu vou falar outra coisa aqui a respeito de anel. Certa vez, eu conversei com um bruxo, ou seja, ex-bruxo, né? Segundo ele se converteu, ele conheceu a palavra, e segundo ele parou com as práticas da bruxaria. Então, ele mostrou para nós que lá na macumba, nessas coisas deles lá, é por etapa, né? Então, o macumbeiro usa um tipo de anel, vai vendo. O macumbeiro usa um tipo de anel, o bruxo usa outro tipo de anel, a mãe de santo é outro tipo de anel, e assim vai. Então, ele nos mostrou, irmãos, qual é o anel do bruxo. Ele era bruxo, esse homem. Se ele não morreu, né, faz um tempo já, se ele não morreu na pandemia, ele chamava Márcio. Ele mostrou um anel para mim e para as irmãs que estavam lá, orando junto com ele lá. A gente foi fazer uma visita, né? E ele começou a contar como foi a libertação dele, aquela coisa toda. Então ele mostrou, ele falou muita coisa para nós, irmãos, muita coisa. Aí ele pegou um anel que é uma caveira. Em cima é um anel grande e tem uma caveira em cima, uma caveira. Já viu esse anel? Então, eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Ele mostrou para nós. Ele falou assim, então, esse anel aqui, só recebe este anel lá na bruxaria quem é bruxo de verdade. Porque para ser bruxo, precisa passar por uma série de preparamento. Fica lá dentro do caixão lá 7 dias. Depois come carne de defunto. Irmãos, é nojento. É nojento o que ele falou para nós. Depois recebe aquele sangue de animal, aquele sangue. É um ritual macabro. Então ele falou assim, esse anel aqui, que é uma caveira, é o anel dos bruxos. Só os bruxos podem usar este anel. Este vídeo aqui hoje é revelador. Tu quer aprender? Tu quer saber da verdade? Então tu tá no lugar certo. Que Deus revelou para mim. Eu não fazia ideia, eu nunca tive interesse, irmãos. Repito, eu nunca tive interesse de saber a respeito dessas coisas, nunca tive interesse. Mas Deus me tocou, quando aquele homem pregava, e eu vi aquele anel, e ele fez assim com a mão, e aquele anel apareceu bem assim. Eu falei, meu Deus. Aí foi onde o Espírito de Deus me despertou. E falou comigo a respeito. Para que um pastor precisa de um anel desse, me diz? Para que um pregador da palavra de Deus precisa de um anel desse? Para quê? Eis aí a pergunta. Para quê? Então, esse anel, para ele, representa alguma coisa. Representa alguma coisa que ele muitas vezes é obrigado a usar, porque lá na maçonaria todos têm que usar esses tipos de anéis. Cada degrau lá deles tem os seus anéis diferentes. Então, é isso, meus irmãos. O que nós vamos passar hoje. Acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7,
versículo 15 e 16. Vamos vigiar, irmãos. Vamos prestar atenção. Deus me separou para... É como se assim, é como se Deus me separou aqui onde eu moro. Deus me separou para me revelar as coisas, para me revelar a verdade, para que eu possa abrir os olhos das pessoas. Deus não mostra as coisas para mim, irmãos, para me engolir, para me ficar só para mim não. É para me falar, é para me passar. E aí de mim se eu não falar, que Deus vai me cobrar. Porque se ele mostrou para mim, se ele revelou para mim, eu tenho que falar. Amém? Vamos encerrar o vídeo, irmãos, porque eu tenho uma revelação muito forte também, que Deus me deu dias atrás. Deus me mostrou algo muito forte, irmãos. Muito forte. Fica para o próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Fique com o Senhor Jesus e que Deus te abençoe.